Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre assuntos importantes demais para o Cartola. A valorização na segunda rodada, quem deve valorizar e quem deve pontuar, as dicas da rodada, os scouts ao vivo e depois vamos visitar o site do nosso parceiro Cartola Evolution e também montar o time dos mitos da Gazeta. Bom, quem acompanhou o vídeo passado viu eu falando sobre o sistema de valorização na segunda rodada, dizendo que na maioria dos casos, alguns jogadores valorizados têm tendência de valorizar um pouco mais nesta rodada, se comparar com jogadores que desvalorizaram, ok? Quem não viu o vídeo passado, eu recomendo que veja. Aí, eu recebi muitos e-mails e posts aqui no YouTube. Aliás, agradeço todos que me mandaram o link de um vídeo onde o criador do Cartola, Alexandre Saboia, disse que nesta segunda rodada deve-se escalar jogadores desvalorizados. Vamos acompanhar um trecho. Para essa segunda rodada, o cenário é um pouco diferente. A gente tem que dar uma olhada nos jogadores que estão em vermelho e que estão desvalorizados e ver um pouco se os confrontos deles são bons ou ruins para investir. Assim, provavelmente o que você, analisando essa situação, você vai ter atletas que são bons para você comprar. Então, na teoria, vale a pena escalar jogadores desvalorizados para essa próxima rodada, né? Sim, vale a pena, mas tudo depende da pontuação que ele vai ter também. Bom, eu não sou ninguém para ir contra o criador do jogo. Se ele, que criou o Cartola FC, está falando isso, quem sou eu para discordar? Porém, me desculpem todos vocês e também o criador do Cartola, mas infelizmente eu vou discordar, ok? O que ele falou está corretíssimo, mas eu acho que só a partir da quarta rodada. Na segunda rodada, na minha opinião, esta regra não se aplica. E eu vou provar por que eu acho isso. No ano passado, o convidado da segunda rodada do programa do Cartola foi Luiz Ernesto Lacombe. Ele pegou o time com 112 cartoletas e montou a seguinte escalação. Vamos acompanhar o trecho que eu editei para vocês. Ele deixou 112 cartoletas no cofre para você montar o seu time. Mas de Vitor, qualquer coisa, no final a gente volta para administrar. O Atlético perdeu do Atlético Nacional de Medellín, mas o Vitor realmente pegou muito naquele jogo. Eu vou ficar com o Vitor por enquanto, depois, se for o caso, a gente volta e troca. É isso aí. Vamos de Vitor. Vamos para lateral, então? Vamos lá. Faz o seguinte, bota o Lucas, que tá mais baratinho. Vamos de Lucas, do Botafogo. Porque ele tá brigando por posição com o Edilson ali, de repente o Lucas surpreende, o Botafogo precisa de um resultado bom. Eu vou dar uma chance para André Santos. Vamos lá. Tem o Thiago Heleno ali do Figueirense, vamos botar o Thiago Heleno. Thiago Heleno, vamos dar uma chance pro Figueirense. Thiago Alves, então, do Palmeiras ali, vamos ver se os dois se entendem. Thiago Alves do Palmeiras jogando contra o Fluminense. Ó, o Jadson do Corinthians tá 15,8 Pode marcar o cartoletas. Jadson, bota o Ganso. O Ganso. Bota o Marcos Assunção. Marcos Assunção. Alexandre, bota o Alexandre, tá na fase boa. Pode botar o Fernandinho, tá mais barato. Fernandinho do Atlético também. E o Ceballos, eu tô apostando nele. Tá, tem treinado bem, quando ele tem entrado, tem jogado direitinho. Cristóvão Borges, dá 10,45. Seleciona ele só pra gente ver. Ou seja, ele montou um time com 8 jogadores desvalorizados, 3 valorizados e 1 que era estreia. Se fizer a conta de quantas cartoletas eles valorizaram ou desvalorizaram, essa conta vai dar quase 10 cartoletas de desvalorização, tá? Somando tudo isso. Ele pegou 8 desvalorizados, 3 valorizados. Eu fiz uma continha e deu menos 10 cartoletas. Ele montou um time que estava desvalorizado em 10 cartoletas. E o resultado disso a gente vai ver agora, eu vou mostrar para vocês, no vídeo do programa seguinte do Cartola, que foi o da terceira rodada. E vamos começar a escalação. Pode colocar na tela para a gente começar aqui a nossa escalação com o Valmir. Valmir, para começar, para início de conversa, qual o seu esquema tático? Apita o árbitro. Apita o árbitro. Vamos no 4-3-3. 4-3-3. Pois é, como vocês estão vendo, o time que ele montou ficou com apenas 111 cartoletas. Ou seja, com 8 jogadores desvalorizados,
né, o time do programa do Cartola, ele ainda desvalorizou uma cartoleta. Então, a gente parte do pressuposto que, tendo 8 jogadores desvalorizados no time da rodada 2, ele chegou na rodada 3 com menos cartoletas ainda. E agora eu vou exibir o vídeo do meu time, do time Gazeta do Cartola FC, que foi utilizado na segunda rodada do ano passado, com todos os jogadores valorizados, todos. Na primeira rodada do ano passado, eu tinha valorizado umas 40 cartoletas e montei um time só com jogadores valorizados para a segunda rodada. Vamos acompanhar um trecho do meu vídeo que eu gravei o ano passado. O goleiro do Goiás, o lateral do Goiás, um lateral e um zagueiro do Corinthians, o Antônio Carlos para buscar valorização, o Neto Baiano, que todo mundo colocou, o Dinei, que todo mundo colocou, o Petros, que mitou na primeira rodada, o Aranguiz, que também foi extremamente bem na primeira rodada, o Gabriel do Botafogo. Bom, como vocês viram, essa voz é do ano passado, não é de agora não. E olha só com quantas cartoletas eu cheguei no final da segunda rodada para ir para a terceira. 177 cartoletas, 53. Então, desculpe, eu não posso ir de acordo com o que o criador do Cartola falou. Eu não quero obrigar vocês a concordar comigo de forma alguma, até porque se eu estiver errado, depois da rodada vocês vão me matar no YouTube. E se for o Cartola que estiver errado, ninguém vai deixar de jogar o jogo por causa disso. Então, assim, é uma decisão que eu estou tomando agora, que pode trazer prejuízo financeiro para o meu time, para o time de vocês, mas não é por mal que eu estou fazendo isso. É baseado em fatos, ok? O meu time vai seguir uma tendência de colocar jogadores valorizados. Então é assim, a não ser que o Cartola tenha mudado a fórmula de valorização este ano, o que eu duvido, mas eu não tô lá para saber, eu afirmo, eu vou escalar a maioria do meu time com jogadores valorizados buscando cartoletas, ok? E se eu estou fazendo isso para o meu time, é porque eu quero o bem dele. Então, eu não vou estar ensinando para vocês uma coisa errada por mal, tá? Eu estou tentando ensinar uma coisa para o bem. Agora, não tem como eu me comparar com o criador do Cartola, certo? Bom, é lógico que eu não tenho cartoletas suficientes para escalar todos os jogadores valorizados que eu quero. Até porque, vamos pensar o seguinte... Os jogadores valorizados é porque foram bem na primeira rodada. A maioria desses jogadores atuou em casa. No Campeonato Brasileiro, depois que você joga uma partida em casa, você vai jogar uma fora. Uma coisa é jogar em casa, você é favorito. Outra coisa é jogar fora, você não é mais favorito. Então, eu também quero evitar colocar jogadores que eu não acho que vai pontuar bem, tá? Mas... enfim, daqui a pouco a gente vê isso nas dicas. Bom, com o primeiro assunto encerrado, façam o que a cabeça de vocês mandar. Não fui eu que criei o Cartola FC, mas eu não vou seguir a orientação deles. Vocês fiquem à vontade. Vamos agora ao segundo assunto importante antes das dicas. Cartoleiros e cartoleiras, fomos mal na primeira rodada, certo? Certo, mas nem todo mundo foi mal. Teve gente que foi bem demais. E antes de seguir com as dicas para nós, pobres mortais que fomos mal, eu vou falar agora com quem foi bem. Ei, você aí, cartoleiro, que foi bem na primeira rodada do Cartola, que está numa posição boa nas ligas da Gazeta, na Liga Nacional, eu vou dar uma dica como se fosse de pai para filho, ok? Esqueça a valorização nesta segunda rodada. Siga pontuando. Enquanto a maioria foi mal, não valorizou o que queria valorizar e vai buscar valorização agora, você já tem mais cartoletas e mais pontos. Rodada a mais, rodada a menos, todos vão ter bastante cartoletas, mas pontos não. Então é a sua chance de disparar em pontos. É como o Campeonato Brasileiro de pontos corridos.
você tem a chance agora de pegar os 3 pontinhos de uma vitória e mais 3 dessa segunda e já está 6 pontos, enquanto vai ter time que ainda vai estar com 0 porque está priorizando outras coisas. É igualzinho o Campeonato Brasileiro, ok? Então, assim, nós que pontuamos pouco, estamos com inveja de vocês que pontuaram bem. É sua chance de disparar em ponto. Na dúvida entre um jogador valorizado e outro desvalorizado, vai no que você acredita que vá pontuar mais e esqueça a valorização ou a desvalorização. Eu queria ter feito 60 pontos, porque cartoleta depois é fácil de eu buscar. Lá pelo decorrer do ano, eu vou pegar uma rodada que um jogador bom, que foi expulso ou que fez gol contra e negativou, na próxima rodada eu vou pegar ele e vou ganhar 4 ou 5 cartoletas, porque o Cartola me dá essa oportunidade ao longo do ano. Mas pontos eu não tenho essa oportunidade não, pontos não é garantido, eu vou ter que ir no meu achômetro. Ok? Se você fez 60 pontos agora e o seu amigo também, e se ele vai querer valorizar agora, para depois ele poder escalar quem ele quiser, você tem que partir para pontos, pontos, pontos. Busque pontos. Cartoletas vão vir naturalmente. É um pedido que eu faço. Cartoleiros que foram bem na primeira rodada, busquem pontos. Tem cartoleiro que está nas primeiras posições de ligas, que se abrir mão de ponto agora para valorizar, vai cair de posição e depois não se recupera mais. E aí não vai adiantar lamentar, ok? Então, quem foi bem, eu oriento que siga buscando pontos. Dito isso, vamos às dicas da segunda rodada. Bom, vamos agora então às dicas da segunda rodada e como eu preciso de cartoletas, eu estou colocando hoje para me dar os jogadores por ordem de valorização, ok? Vamos pensar só uma coisinha rapidinho, tá? Tanto o Oliveira como o Everton, eles tiveram uma pontuação de 11,50, 12,40, ou seja, muito próximas. Só que o Oliveira, ele tá muito mais barato do que o Everton. Então, ele só precisa de um pouquinho mais de ponto do que o Everton para continuar valorizando um pouco mais do que o goleiro do Atlético Paranaense, ok? E se ainda tem alguma dúvida de como eu acho que funciona o sistema de valorização na segunda rodada, é só acompanhar mesmo o vídeo anterior. Bom, eu recomendo sim o Oliveira, principalmente para quem busca valorização. Não recomendo o Everton não, tá? Recomendo também o Renan, o Paulo Vitor e um goleiro que não valorizou, mas desvalorizou pouca coisa, foi o Vladimir do time do Santos, ok? Esse aqui, se ainda fizer uma pontuaçãozinha legal, é capaz de valorizar sim, porque ele só custa 5,06 cartoletas. Quem que eu vou procurar evitar? O Vitor, o Fábio, o Magrão e o Marcelo Grohe, tá bom? Por conta da desvalorização. Agora, quem está buscando pontuação para brigar já pelas primeiras posições das ligas nesse começo, esquece valorização e desvalorização e vai em jogador que deve pontuar bem, ok? Bom, nas laterais, eu estou seguindo aqui a indicação de algumas pessoas lá do chat da Gazeta do Cartola, que me disseram que o Rodney fez essa pontuação boa aqui porque ele fez 2 assistências. Porém que o Gilson fez 5 roubadas de bola. Então, tende aí a repetir esse feito contra um São Paulo que vem eliminado da Taça Libertadores da América. E pouquinhos pontos também deve fazer ele valorizar, ok? Indico o Gilson, indico também o Vitor Ferraz, o Everton do Goiás e vou explicar por que eu estou indicando esses jogadores. Primeiro, porque eles são jogadores relativamente baratos. Segundo, porque eles estão valorizados, tendem a valorizar ainda um pouquinho mais se fizer uma pontuaçãozinha mediana e porque jogam em casa, tá bom? Esse critério eu também estou levando nessas indicações. E outro jogador que eu indico é o Anderson Pico do Flamengo. Por quê? Apesar dele ter negativado, ele só negativou menos 0,04 e ele também é baratinho. Vale aqui uma aposta para quem acredita numa boa vitória do Flamengo contra o Sport.
No caso dos laterais do Corinthians ou de qualquer outros jogadores do Cartola que vão estrear nesta rodada, ou seja, que agora vão fazer o primeiro jogo, aí a conta é um pouco diferente. Tem que ver mais ou menos quanto eles custam para saber quantos pontos eles vão precisar fazer para ter uma valorização. Se a gente tem o Fagner, que custa 12 cartoletas, e o Denner Assunção da Chapecoense, que tem 4, é lógico que o Fagner, para valorizar, vai precisar fazer pelo menos 3 vezes mais pontos do que o Denner Assunção. Ou seja, se o Fagner custa 12, eu acredito que para ele valorizar, ele precise fazer pelo menos 4, 5 pontos. Já o Denner Assunção, se fizer 1 ponto, 1 ponto e meio, valoriza. Eu não recomendo o Denner Assunção não, tá bom, galera? Mas para quem está buscando pontuação, eu recomendo um dos laterais do Corinthians sim. Chegamos na zaga, que para mim é uma das posições mais difíceis para serem escalados esta rodada. E, repetindo, quem busca valorização não vai ter como sair desses jogadores aqui, ok? Infelizmente o Vitor Hugo joga fora, o Cadu também, o Matheus Ferraz também. O Guti, se eu falar que eu conheço, eu vou estar mentindo. O Felipe Macedo do Goiás, eu conheço. É um jogador mediano que tende a valorizar e fazer uma pontuação razoável. Porém, vai pegar uma pedreira aqui pela frente, que é o Atlético Paranaense, que vem de uma vitória. Quem eu recomendo é o Rodrigo do Vasco. Para quem busca pontuação, temos boas opções se jogarem. Uma delas é o Gemerson, do Atlético Mineiro, ou o Leonardo Silva. Tá? Eles devem aí estar fazendo a estreia deles, depois precisa confirmar se todos esses jogadores vão mesmo entrar em campo. E tem também 2 zagueiros do Inter, o Hever ou o Paulão. Pelo fato de jogar contra o Avaí e o Inter ser extremamente favorito, eu acredito numa boa pontuação, recomendaria um dos 2, porém deve desvalorizar, tá bom? Me contaram também que o Felipe do Corinthians não deve jogar porque se lesionou no treino. E o outro zagueiro do Corinthians é o Gil. Bom, ele fez destaque o ano passado, um dos jogadores que mais pontuou no Cartola, porém está custando 24 cartoletas. Aí, só quem realmente tem muitas cartoletas que vai poder estar escalando o Gil. Eu acredito numa boa pontuação dele. Como é o primeiro jogo, ele vai ter que fazer bastante ponto para valorizar. Vamos agora para o meio-campo? No meio de campo, uma pergunta que todo mundo está fazendo é se escalar o Diego Souza, se ele também tende a valorizar mais. Afinal, foi o jogador que mais pontuou na primeira rodada e valorizou 10 cartoletas. Olha, como ele está custando 32 cartoletas, o que não é um valor barato, a valorização dele realmente só vai se dar se ele tiver uma outra pontuação boa. Não precisa repetir os 18 pontos não, mas vai precisar fazer pelo menos uns 8 pontos. Menos do que isso, eu já não sei qual que é a fórmula que o Cartola vai aplicar para ele, tá bom? Ele já é um jogador caro, eu não vou colocar no meu time, primeiro porque eu não tenho cartoletas e segundo porque eu não posso arriscar uma má pontuação do Diego Souza. O Marquinhos, apesar de também ter uma forte tendência de valorizar, não acredito num bom desempenho dele não contra o Inter de Porto Alegre. Assim como o Edson, o Eli Carlos, o Felipe e até o Renato Cajá. Eu não acho que a Ponte Preta é tão favorita assim contra o São Paulo. Agora, um jogador que a gente deve arriscar de novo, na minha opinião, é o Lucas Lima, do Santos. Ele já foi um pouquinho bem no primeiro jogo jogando fora de casa e agora tem tudo para fazer uma pontuaçãozinha melhor. Assim como o Everton do Flamengo. Para mim é a melhor opção para o meio-campo nessa rodada, o Everton. Depois nós temos aqui uma série de jogadores que estarão estreando e entre eles Marcelinho Paraíba. Nossa, será que é aquele antigo mesmo? Depois eu quero verificar isso. Se for, o Joinville não é fraco não, hein? Dá para arriscar no Marcelinho Paraíba. Assim como quem está buscando pontuação, o Dátulo do Atlético Mineiro, também vale a pena arriscar. Como eu sei que o Cartola está lotado de jogadores flamenguistas, um outro jogador que apesar de estar desvalorizado é barato e desvalorizou pouquinho, pode valorizar se fizer uns 3, 4, 5 pontos, é o Gabriel do Flamengo.
Felipe Menezes do Goiás, ele é o batedor de pênalti do time esmeraldino, então também fica uma recomendação. Agora, quem já desvalorizou acima disso, eu não recomendo não, porque vocês vão perder cartoletas, ok? E infelizmente esse ano no Cartola nós ainda estamos carentes de bons meio-campistas. Então vamos partir agora para o ataque, que é o que interessa, fazer gol. 8 pontos cada gol que um jogador fizer no Cartola. No ataque eu vi muitos times com o Tyberson do Inter de Porto Alegre. Lógico que ele não é nenhum craque, mas o valor dele e o favoritismo do Inter, somado com a valorização que ele já teve na primeira rodada, realmente ele acaba sendo uma boa opção. Infelizmente o Robinho está extremamente caro, eu não tenho esse dinheiro aqui para colocar o Robinho. Não gosto de colocar atacante que está jogando fora de casa, então por isso eu evitaria o Luan, o Alexandre Pato, até mesmo o Walter do Atlético Paranaense, lembrando que ele vai estar jogando contra o ex-time dele. E o Gilberto do Vasco é uma pena que decepcionou na primeira rodada, também está em descrédito comigo agora. Eu não gosto do Rafael Moura, porém é um jogo que ele tem tudo para marcar. Tá? Ou senão vai ser chamado de Cone daqui até o final do ano por mim de novo. Paulo Guerreiro fazendo sua estreia pelo Corinthians, custando 30 cartoletas. Puxa vida, é uma pena também eu não ter todas essas cartoletas. E se ele não marcar, tomar um cartão amarelo, negativar, aqui tá para desvalorizar mais de 8 cartoletas, hein? Olha o que aconteceu com o Fred, que custava 30 cartoletas. Ele fez 3 pontos e desvalorizou 3 cartoletas. Ou seja, se o Guerreiro lá negativar, vai desvalorizar muito mais. O Marcelo Cirino seria uma boa opção, mas parece que ele não vai jogar. Então temos que achar pelo menos mais uma boa opção aqui para o ataque. Eu acredito no Eric, do Goiás. Tomara que ele faça um bom jogo, pontue bem, tá fazendo estreia, vai precisar ir fazer uns 4, 5 pontinhos para valorizar. E o Thiago Ribeiro, do Atlético Mineiro. Na minha opinião, esses jogadores que eu falei são os melhores que reúnem 3 qualidades: jogar em casa, tendência a valorizar e a fazer alguns pontinhos. Agora, para a galera que está buscando pontuação para liderar a liga, esquece valorização e desvalorização e vai naqueles que realmente podem dar bastante pontos, ok? Vamos agora para os técnicos, e aqui é onde a valorização e a desvalorização tem menos reflexo, porque no mínimo um técnico vai estar fazendo -1 e no máximo 5,5, 6 em alguns casos. Então aqui não vai ocorrer grande desvalorização ou valorização. Eu acredito que se a gente já economizou bastante nas outras posições, dá para tentar o Diego Aguirre, que mesmo desvalorizado, tende a fazer uma boa pontuação e recuperar isso daqui, ok? Na minha opinião, o Inter é o grande favorito da rodada. Bem como o Flamengo, pelo menos antes de começar o jogo, leva um pequeno favoritismo sobre o Sport. Só que o Sport vem de uma sonora goleada na estreia. São as duas melhores opções para mim na rodada, além do Tite do Corinthians. Mesmo o time tendo decepcionado também na Copa Libertadores da América, agora não pode ser que perca a segunda partida seguida no Itaquerão, certo? Bom, essas foram as dicas da segunda rodada, mas agora a gente vai continuar o vídeo com mais algumas coisinhas. Bom, estamos agora no site www.cartolaevolution.com, é parceiro da Gazeta do Cartola. Tanto que quem entrar aqui no site logo vai ver na primeira página os vídeos que a Gazeta do Cartola posta, ok? Entre vários quadros bacanas e legais que eles têm, hoje nós vamos no Mendigos. E por que o Mendigos? Porque muita gente não conseguiu valorizar na primeira rodada, ficou aí com as 100 cartoletas, 100 e pouquinho, e vai precisar agora recuperar. O Mendigos é um time montado com até 100 cartoletas. Bom, eles colocaram o Paulo Vitor no gol, Bressan e Felipe na zaga. Se o Felipe não jogar, é lógico que eles vão tirar isso daqui a tempo. Nas laterais, o Cereceda e o Douglas Santos, duas opções baratas. No meio-campo, Jonas, Lucas Lima e Alex do Inter. Olha que outra boa opção aqui.
Eu não cheguei a comentar no vídeo de dicas, tá vendo? Por isso que é sempre bom dar uma olhadinha aqui. O Eric do Goiás, o Marcelo Cirino do Flamengo e o Tyberson do Inter. Marcelo Cirino também é capaz que não jogue, ok? Bom, desse time aqui, eu gostei da base, achei um pouco exagerado, só 4 jogadores do Flamengo. Depois eu vou falar com o Brisa, ver se ele vai tirar algum. Hélio dos Anjos do Goiás é o técnico, custa só 2,49 cartoletas. Boa sorte ao Mendigos FC do Cartola Evolution. Na rodada passada, vocês votaram naqueles jogadores que era para fazer parte do time Mitos da Gazeta. Desta vez, eu estarei viajando neste sábado, não vou ter como ver a votação dos jogadores para eu estar montando o time Mitos da Gazeta. Então eu mesmo vou montar esse time e logo que eu começar a ter entrevistado, eles que vão passar a montar, ok? Mais uma coisa interessante que eu vou querer deixar tudo montadinho para o sábado e para domingo vocês estarem acompanhando são os scouts ao vivo, em parceria com o Futebol Competência. Então, tão logo comece a rodada do Cartola, vocês clicando aqui ou nas divisões dos campeonatos, eu já vou fazer de tudo para que principalmente os times que estejam participando da seletiva, da primeira divisão, da segunda, da terceira divisão, possam acompanhar os scouts ao vivo dos seus respectivos times. E fica também o convite para a galera que durante os jogos quiser bater papo, entrar no chat, trocar uma ideia, acompanhar os gols, tudo, enfim. É um chat muito bacana que tem regras a serem cumpridas, então evite descumpri-las para não ser banido, ok? Abração para a galera do chat, todo mundo aqui presente hoje em plena sexta-feira, 7h26. Galera, boa rodada para vocês, um abraço, fui!